A gente vai estar continuando a apostila de PLI. Vamos estar agora no capítulo 3, fala de Plan 7 PTA. Os assuntos abordados neste capítulo são planos setoriais. Então, os Plan 7 significa planos setoriais. E o programa de trabalho anual, abordando a elaboração desses importantes documentos conforme descritos na DCA 11-1/2019. Então, Plan 7 PTA está na diretriz do Comando Aeronáutica 11-1 de 2019. Tá ok? Lembrando o seguinte, quando você vai lá, voltando algumas páginas, Plan 7 PTA, ele vai estar no SPGIA que está na página 24. Lá na página 24, você tem aquela visão geral do encadeamento dos documentos da SPGIA. Dentro da visão geral de encadeamento dos documentos da SPGIA, aí você tem nível estratégico, nível operacional e nível tático. No nível estratégico, você tem 2 documentos. De primeira fase, a concepção estratégica. Segunda fase, o PMAER. No nível operacional, você tem o documento de terceira fase, que é a DIPLAN, e quarta fase, o Plan 7. Então, a gente vai estudar o Plan 7. Tá? Lembrando que o Plan 7 são planos setoriais. Ele é um documento de quarta fase. Ele se encontra no nível operacional. Tá legal? E beleza. Aí a gente vai ler as características dele. A gente vai ver que ele é elaborado pelos ODSA, aprovado pelos ODSA, e ele vai ser revisado pela EMAER. Ok? Então, beleza. Tópico 3.1, quarta fase, elaboração dos planos setoriais. A quarta fase contempla o processo de elaboração do planejamento no nível operacional, dos ODSAs. Os planos setoriais são planos, pode sublinhar, quadrienais. Tá? Então, os planos setoriais são quadrienais. Tá? São de 4 e 4 anos. Elaborados pelos ODSAs, que são os brigadeiros 4 estrelas, que formalizam a estratégia setorial. Os Plan 7 fundamentam-se na concepção estratégica, então eles são oriundos, né? O Plan 7 ele é formado, né, com base nos documentos anteriores, a concepção estratégica e no PMAE e na DIPLAN. Tá? Se você for analisar de trás para frente, primeiro o documento anterior é a DIPLAN, depois o PMAE e depois a concepção estratégica. E define, dentre outros objetivos, o objetivo de contribuição, objetivos setoriais, apresentando as metas a serem atingidas pelos próprios órgãos e OM ou subordinada quando existente no período estabelecido. A elaboração de uma estratégia setorial inicia-se com a percepção que a instituição necessita operar de forma coesa. A ideia central é fazer o todo maior que a soma das partes. Então, o que ele está querendo dizer? Que a elaboração de uma estratégia setorial inicia-se com a percepção que a instituição necessita operar de forma coesa. Ou seja, todos os documentos eles vão ter base lá na estratégia inicial. Então, quando você pega aqui, de volta aqui, quando você tem aqui, ó, analisando de trás para frente, PTA, Plan 7, DIPLAN, PMAE e concepção estratégica, o PTA ele vai ser feito com base no Plan 7, o Plan 7 na DIPLAN, a DIPLAN no PMAE, PMAE na concepção estratégica. Mas, na verdade, o PTA ele já se traduz nas estratégias oriundas da concepção estratégica. Tá? Então o PTA ele já vai ser feito já com base, já caiu numa prova. O PTA ele vai ser feito com base naquilo que vem lá das autoridades, lá da concepção estratégica, lá dos brigadeiros 4 estrelas, EMAE, os brigadeiros 4 estrelas. Tá legal? Nada é feito de forma aleatória. Agora isso aqui cai na prova. O plano setorial é o arranjo que permite a formalização da estratégia setorial. Suas principais finalidades são... Então, quais são as finalidades? Então, pode sublinhar, ó.
Aqui tem bizu de prova. Então ele pode perguntar quais são as finalidades dos planos setoriais. Aí a gente montou o seguinte acrônimo. Aí tu bota assim, o plano setorial do OA. O plano setorial do OA. Então, o plano setorial, ele doa, com 2 O's, tá? Então, o plano setorial define os objetivos que contribuirão para o alcance dos objetivos estratégicos e para a melhoria dos processos da cadeia de valor. B. Obter integração e sinergias entre as diversas organizações subordinadas. Agora vamos memorizar, não só apenas gravar, né? O plano setorial ele obter integração, só verbos no infinitivo, né? Obter integração e sinergia entre as diversas organizações subordinadas. Por exemplo, quem faz, nós somos o PAMI. O PTA do PAMI, ele é feito com base no Plan 7 do DSEA. Então o DSEA, ele interage com o PAMI, com SINDACTA 1, SINDACTA 2, SINDACTA 3, CRCEA e o GC6. Então essa sinergia, ela vem do DSEA, que elabora o plano setorial ODSA. O CFAE deve ter um ODSA. Os hospitais têm os seus ODSAs, entendeu? Então essa sinergia é do alto comando com as unidades subordinadas. Só para poder não só gravar, né? C. Otimizar a alocação de recursos no âmbito do ODSA. Então, os recursos para a confecção dos PTAs, ele é feito lá no plano setorial, lá no ODSA. Então, é o ODSA que vai liberar recursos. Então, o ODSA do PAMI é o DSEA. Então, o DSEA, ele libera os recursos. Aumentar o esclarecimento estratégico em todos os níveis, foi o que eu falei. Então o Plan 7 ele aumenta o esclarecimento estratégico em todos os níveis. Porque o Plan 7 ele é oriundo da DIPLAN, ele é oriundo do PMAE, ele é oriundo da concepção estratégica. Beleza? Então, voltando. O plano setorial doa, define objetivos que contribuirão para o alcance dos objetivos estratégicos, obter integração e sinergia entre as diversas organizações subordinadas, otimizar a alocação de recursos no âmbito do ODSA, aumenta o esclarecimento estratégico em todos os níveis. Para que a transição do planejamento no nível estratégico para o operacional ocorra ordenadamente, é necessário que os planos setoriais seja elaborado de maneira integrada e articuladas a DIPLAN. Então voltando aqui, você tem que ler essa apostila sempre com essa página aqui, sempre de olho nisso aqui, entendeu? Então, olha só o que ele está querendo dizer. A transição, olha só, a transição do nível estratégico para o operacional ocorra de forma ordenada, é necessário que os planos setoriais, que está lá na 4ª fase, sejam elaborados de maneira integradas e articuladas a DIPLAN. Por quê? Porque eu coloquei na minha apostila. A DIPLAN ela é responsável pelo orçamento. Então a DIPLAN ela vai ser responsável pelo orçamento. A gente viu isso, né? Nenhum Plan 7 ele vai funcionar, nenhum Plan 7 será colocado em prática se não houver um orçamento aprovado pela DIPLAN. Porque a DIPLAN, conforme a gente viu aqui, ela tem origem na PELOA. Ela tem origem na PELOA. A PELOA é o quê? É o projeto de lei orçamentária anual. Essa PELOA é o orçamento que ele é aprovado uma vez ao ano lá no Congresso. Ok? Então, repetindo.
A PELOA é o projeto de lei orçamentária que é aprovada anualmente no Congresso a ser aplicado esses recursos no ano posterior. A PELOA vai dar origem à diretriz de planejamento orçamentário, que é a DIPLAN, e a DIPLAN vai dar origem aos planos setoriais. Então, por exemplo, o DECEA, ele só vai comprar radar, comprar os equipamentos de proteção ao voo, mediante a aprovação da DIPLAN, que tem origem na PELOA. Beleza? Além de atender as demandas descritas na DIPLAN, os planos setoriais devem servir de alicerce para a OM subordinada. Deve servir de alicerce para as OM subordinadas. Por quê? Você pode até colocar em cima de OM subordinada, PTA. O programa de trabalho anual ele só vai ser feito com base no plano setorial aprovado. Né? Com base no plano setorial. Ó, de novo, além de atender as demandas descritas na DIPLAN, os planos setoriais devem servir de alicerce para as OM subordinadas, quando existente. Trabalhem alinhadas com a estratégia corporativa, a fim de que sejam alcançados os objetivos no nível tático, operacional e estratégico. Desse modo, o plano setorial é o documento, pode sublinhar isso, tá? O plano setorial é o documento base de qualquer ODSA. No meu caso, eu sublinhei o ODSA, puxei uma seta para cima e coloquei DECEA. No caso, o plano setorial é o documento base de qualquer ODSA. E o cumprimento dos propósitos ali estabelecidos passa a ser o objetivo máximo a ser perseguido ao longo daquele período. A realização das ações descritas nos planos setoriais traduz-se, de certa maneira, na eficiência organizacional. Então, essa frase é uma frase de prova, pode sublinhar. Olha, a realização das ações descritas nos planos setoriais traduz-se, de certa maneira, na eficiência organizacional. Considerando-se que os planos setoriais, considerando-se tudo aqui, por exemplo, da minha apostila, tudo eu vou sublinhando e colocando os bisus em cima. Considerando-se que o plano setorial, que é um documento de quarta fase, é um planejamento de médio prazo. Por quê? Voltando naquele quadro, na SPGIA, o Plan 7 é um documento de quarta fase. Ele está onde? No nível operacional. Então, ele é um documento de médio prazo. Tá? Então, você vai fazer essa leitura sempre olhando a SPGIA. O que eu fiz? Considerando-se o plano setorial, coloquei um retângulo dentro de plano setorial, puxei uma seta para cima e escrevi quarta fase. Planejamento de médio prazo, eu sublinhei, puxei uma seta para cima e coloquei nível operacional. Ele indicará os propósitos dos ODSAs para quantos anos? 4 anos. Então você vai sublinhar e vai colocar 4 anos. Certo? Então, isso é uma questão de prova. Considerando-se que o plano setorial é um planejamento de médio prazo, ele indicará os propósitos dos ODSAs para 4 anos. Em cada revisão anual, então, outra frase de prova. Em cada revisão anual, deve ser acrescido mais 1 ano ao Plan 7. Então, a cada revisão anual, deve-se acrescentar mais 1 ano ao Plan 7, para que ele sempre reflita 4 anos de planejamento, bem como readequar seus objetivos setoriais e os propósitos ao novo período considerado. Em linhas gerais,
O plano setorial, sublinha plano setorial, apresenta a seguinte constituição básica, 2 pontos. Diretrizes superiores, diretrizes dos ODSAs, contribuição setorial, objetivo de contribuição, objetivos setoriais, projetos e atividades, inspeções, informações complementares, composição orçamentária e calendário de atividades. Para cada objetivo de contribuição ou objetivo setorial estabelecido pelos ODSAs, deve ser apresentado no mínimo quantas metas? Uma meta. Então pode sublinhar. Ser apresentado no mínimo uma meta. E no mínimo um indicador de desempenho que permitam a identificação clara do grau de atingimento do respectivo objetivo. Para a finalização do Plan 7, aí o que eu fiz? De novo, eu sublinhei Plan 7, puxei uma seta para a parte branca e coloquei 4º nível, nível operacional. Para a finalização do Plan 7, é necessária a informação sobre a distribuição dos recursos orçamentários para o primeiro ano de vigência do plano. Então, isso também é prova. Para a finalização do Plan 7, é necessária a informação sobre a distribuição dos recursos orçamentários para o primeiro ano de vigência do plano. No nível macro, os valores estão escritos na DIPLAN. Já o detalhamento definido pelos agentes responsáveis pela ação do orçamento orçamentário PO. PO significa planos orçamentários. Quiser acrescentar na sua apostila. Esses dados financeiros, quando existente, constatarão do Plan 7 em um anexo apresentando a previsão de recursos alocados e ao respectivo ODSA e OM subordinada. Tais recursos são a base financeira que subsidia a conquista dos propósitos planejados para o primeiro ano do plano. O processo de atualização do plano setorial é contínuo. Então, palavra de prova, hein? Numa questão de verdadeiro ou falso, isso pode cair. O processo de atualização do plano setorial é contínuo, iniciando-se assim que ocorra a aprovação do planejamento anterior. O Plan 7, agora isso é prova. Os Plan 7 são aprovados pelos respectivos ODSAs que a gente viu, cabendo ao EMAER, na função de órgão, ODG significa órgão de direção geral. Pode anotar isso. Verificar se os planos refletem o alinhamento estabelecido na concepção estratégica, no PMAE e na DIPLAN, propondo ajustes quando necessário. Então, os documentos eles têm que estar linkados um com o outro. Entendeu? Então, o EMAE ele vai fazer essa revisão. Os documentos precisam estar linkados uns ao outro. Então, o que eu proponho? Na verdade, já te passei até um mapa com as linhas. Aqui, em cima de Plan 7, nessa parte aqui, pode botar nessa parte branca aqui, acima de Plan 7, você pode botar ODSA, cria, né? Confecciona, ODSA confecciona, cria. Aí embaixo, ODSA aprova. Tá até naquele mapa que eu te mandei com as setas em branco. Ele cria, ele confecciona, ele aprova. Agora aí tu bota EMAER, aí tu bota assim, EMAER, 2 pontos. Verifica. Esse é o verbo certo, tá? Ele verifica. Ele vai verificar
se o Plan 7 ele foi escrito, se ele está realmente ajustado aos documentos anteriores. Então, super importante, tá? Tá ok? Então, Plan 7 são aprovados pelos respectivos ODSAs, cabendo ao EMAE, na função de ODG, verificar, isso é super importante, se os planos refletem o alinhamento estabelecido na concepção estratégica no PMAE e na DIPRAN, propondo ajustes quando necessário. O Plan 7 empregará a metodologia de quantificação definido no... aí tu bota, não sei se está escrito na sua apostila, DCA 11-1/2019. Anexo E da DCA 11-1/2019. A fim de possibilitar o alinhamento estratégico dos projetos e atividades aos objetivos no mapa estratégico e aos processos da cadeia de valor. Tá beleza? Prova, ó, aqui ó, prova. Então isso aqui, esse último parágrafo é prova. Então aqui ó, no último parágrafo, ele vai falar assim, ó: os propósitos mencionados nesse tópico remetem aos indicadores de desempenho e às metas referentes aos objetivos de contribuição e objetivos setoriais, bem como aos marcos, aos itens de controle, às tarefas referentes a projetos de contribuição, a projetos setoriais e às atividades setoriais. Tá? Então, super importante. Vamos lá, vamos esmiuçar isso. Os propósitos mencionados nesse tópico remetem a indicadores de desempenho e às metas referentes a objetivo de contribuição. Tá? Ó, objetivo de contribuição, objetivos setoriais. Vamos lá para o alinhamento estratégico, só para você entender. Olha só para a gente não passar em branco. Aqui no alinhamento estratégico, na página 15. Lá na página 15. Lá na página 15, aquele organograma da visão geral do alinhamento estratégico do COMAE, aqui no meio, ó, aqui no nível operacional, a gente está estudando o nível operacional. ODSA, a gente vai ver agora a aplicabilidade daquilo que a gente está falando de forma teórica na parte operacional aqui dessa matéria. Lá no nível operacional, no ODSA, ele vai ter lá missão, atividades setoriais, visão, objetivos setoriais, objetivos setoriais, projetos setoriais, objetivo de contribuição, projeto de contribuição. Então, tá vendo lá? Objetivo setorial, objetivo de contribuição, voltando para a página 33, está relacionado aos propósitos mencionados neste tópico. Que tópico é esse? Capítulo 3, que fala sobre os Plan 7. Então, os propósitos mencionados nesse tópico. Tópico esse que fala do Plan 7 remetem aos indicadores de desempenho e às metas referentes, aos objetivos de contribuição e objetivos setoriais. Então, para o alcance dos objetivos, da visão, seja o que for, entenda o seguinte: quando ele fala objetivo de contribuição, objetivo setorial, é a contribuição que cada ODSA, que cada brigadeiro vai apresentar para o objetivo do alcance das estratégias elaboradas na concepção estratégica.
bem como os marcos aos itens de controle e as tarefas referentes a projetos de contribuição, a projetos setoriais e atividades setoriais. Certo? Isso vai acontecer quando? No primeiro ano de vigência do plano. Então, só para a gente poder... Por quê? Por que eu estou pedindo para você sublinhar objetivo de contribuição, objetivos setoriais? Porque aqui ele não está falando de objetivos orgânicos. Toda vez que ele falar de orgânico, ele vai falar do PTA, lá no nível tático. Lá no nível tático que ele vai falar de orgânico, entendeu? Lá no nível tático ele vai falar de orgânico. Por isso que eu fiz questão de sublinhar aqui, ó. Aí eu botei aqui na minha apostila para poder estudar. Eu sublinhei. Olha lá. Ó, tá vendo? Ó, objetivo de contribuição, objetivos setoriais. Na última frase ele fala tarefas referentes a projeto de contribuição, projeto setorial, atividade setorial. Tá vendo? Ele não tá falando de orgânico, porque ele tá no nível operacional. Ele tá falando de planos setoriais. Aí eu puxei uma seta na minha apostila e coloquei assim, ó. Não fala de objetivos orgânicos e nem de projetos orgânicos. Porque isso aí vai ser aonde? Lá no nível tático. Yes, understand? Beleza? Então, só aí, isso aqui você marca na sua apostila, tá? Repetindo pela última vez, os propósitos mencionados neste tópico remetem aos indicadores de desempenho e às metas referentes ao objetivo de contribuição, objetivos setoriais, bem como aos marcos, aos itens de controle e às tarefas referentes a projeto de contribuição, projetos setoriais e atividades setoriais. Agora vamos para o PTA. Ok? Deixa eu só pegar uma água rapidinho. Só pegar uma aguinha. Pega uma água pra mim. Deu para entender mais ou menos os planos setoriais? Deu sim. Tá na contagem regressiva para a promoção, né? Contagem. Cuidado, tá? A gente fala cuidado assim, né? Fica naquela expectativa, né? Meu filho tá me servindo água aqui. É um homão. Glória a Deus. Então vamos então. Meu filhão, 20 anos. Vai fazer 21 agora em dezembro. 4 de dezembro. Nasceu 11h30 da noite. Minha esposa tá falando. 20 anos, mas parece que tem um ano, né? Parece que é um bebê, né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então. Quinta fase, elaboração dos programas de trabalho anual. Vai gabaritar, hein? Vai gabaritar em nome de Jesus, hein? Já cria expectativa, e o povo não tá com expectativa, não é? O povo só no Charlie Mike, né? Só Jesus, né? Não tô nem aí. Quando chegar lá, ó, comissão fiscalizadora, eu vou ficar desesperado, hein? Deus me perdoe, hein? Tomara que eles despertem antes, né? Mas vamos então. A quinta fase contempla o processo de elaboração do planejamento no nível tático. Aí ele colocou aqui bem bonitinho OM. Toda vez que a gente falar de nível tático, a gente está falando de OM. A CFIA é subordinada a quem? CFIA diretamente ao comandante da aeronáutica. Ah, diretamente, né? Ligado diretamente ao gabinete, né? Uhum. Tá. Então, planejamento no nível tático é OM, tá? Eu tinha uma vizinha, a gente tem uma vizinha aqui, Ricardo, que ela trabalhava no CFIAE. É uma senhorinha magrinha de óculos. Simone! Maria Helena. Dona Maria Helena. Acho que ela já se aposentou, né? Já. Se aposentou. Trabalhava na CFIAE.
Dona Maria Helena. Então, a quinta fase contempla o processo de elaboração do planejamento no nível tático OM. O Programa de Trabalho Anual é um documento decorrente do alinhamento estratégico da aeronáutica. Olha só, olha, isso já caiu na prova, por incrível que pareça. Cara, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Já caiu na prova. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O PTA. Aqui, ó. O PTA é um documento feito com base no alinhamento estratégico. Então, ele decorre das estratégias que vêm lá da concepção estratégica. O nome já fala, concepção estratégica. Então, toda estratégia para o Comaé vem aqui da concepção estratégica. Então, o PTA, ele não é um documento feito de forma aleatória. Entendeu? Ele decorre do alinhamento estratégico da aeronáutica, no qual são apresentados os indicadores de desempenho, as metas, os marcos, os itens de controle, tarefas relacionadas, objetivos, aos projetos e as atividades necessárias e afetam o cumprimento da missão de uma organização militar, para os quais ela direciona todos os seus esforços no período de um exercício financeiro. Então pode sublinhar isso. Isso é questão de prova. Então, o PTA, ele vale para um exercício financeiro. O Programa de Trabalho Anual, lembrando que PTA não é plano, é programa. O Programa de Trabalho Anual são elaborados ao final de cada ano. Pode sublinhar. Então, o Programa de Trabalho Anual são elaborados ao final de cada ano por todas as organizações militares do Comaé. Será que são todas? Lembra? A gente vai ver que nem todas as organizações elaboram o PTA. Tá? Então, vamos então. Com vistas ao planejamento organizacional para o ano seguinte. Então, o PTA ele vai ser feito com base num exercício financeiro, ou seja, sempre para o ano seguinte. Para tanto, são observadas as diretrizes e orientações contidas nos planos setoriais dos respectivos ODSA, bem como papapá. Apesar de serem OM, agora que vem, isso aí é super importante para a prova, hein? Isso aí é meio confuso, hein? Apesar de serem OM, as organizações que não fazem, tá? Pode sublinhar esse não aí, ó. Que não fazem gestão direta de recursos orçamentários, ou seja, não são unidades UG, né? Aqui você é SAD, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Unidades UG, unidades gestoras, né? Apesar de serem OM, as organizações que não fazem gestão direta de recursos orçamentários, não elaboram PTA. Este é o caso, por exemplo, 2 pontos. Aí você vai fazer o teu resumo depois. Vai colocar lá as unidades do Comaé. Tu bota assim no teu resumo. Olha como é que você vai botar no teu resumo. As unidades do Comaé no Brasil que não fazem uso, que não elaboram o PTA. As unidades do Comaé dentro do Brasil que não elaboram o seu PTA. 2 pontos. Aí começa. Unidades aéreas. As unidades aéreas não elaboram o seu PTA. Esquadrão de Segurança e Defesa também não elaboram o seu PTA. Destacamentos não elaboram o seu PTA. O destacamento... vamos então. Agora eu vou dar exemplos para melhorar a compreensão. Unidades aéreas. Vamos ver exemplo de unidades aéreas. Exemplos. GEIV, Grupo Especial de Inspeção e Voo, que fica no Santos Dumont. Não elabora o seu PTA. Terceiro ETA, quarto ETA, Esquadrão Milênio,
Todas as unidades aéreas não elaboram seu PTA. Esquadrão de Segurança e Defesa. Hoje nós não falamos Esquadrão de Segurança e Defesa, a gente fala GSD, Grupamento de Segurança e Defesa, GSD, mas na prova vai estar Esquadrão de Segurança e Defesa. Vamos lá, Esquadrão de Segurança e Defesa, GSD, o GSD Santos Dumont, que fica lá dentro do Comar, não elabora. GSD Afonso, GSD Galeão, GSD Santa Cruz. Ok? Agora, destacamentos. O destacamento pode vir na prova. É bom você anotar, tá? Anota, por favor. Por gentileza. Sublinha a palavra destacamento, puxa uma seta para baixo e coloca DTCEA. Delta, Tango, Charlie, Eco, Alfa. DTCEA. Tá? DTCEA. É Delta, Tango, Charlie, Eco, Alfa. Aí, exemplo, Rosa, para você entender. Ele fala destacamento de... isso significa o seguinte, destacamento de controle do espaço aéreo. Aí, se você botar um traço AF, destacamento de controle do espaço aéreo dos Afonsos. GL, destacamento de controle de espaço aéreo do Galeão e etc. Tá ok? Então, quando ele fala destacamentos, ele está falando DTCEA. DTCEA AF, DTCEA GL, DTCEA CF e assim vai. Só para você. Então, esses três não fazem o PTA, beleza? Dentro do Brasil. Os órgãos do COMAE situados fora, agora a gente vai falar dos órgãos situados fora. Agora, perdão, os órgãos situados fora do território nacional são tratados em relação ao programa de trabalho anual do seguinte modo. Aí tem que ter cuidado, porque você vai ter órgãos da aeronáutica fora do Brasil, lá no exterior, que faz PTA e outros que não fazem. Então toma cuidado. A MTAB, tá? MTAB, CAB-W e CAB-E fazem o seu PTA próprio, tá? Depois eu vou ver o que significa MTAB para você, tá? Mas o CAB-W, inclusive tem um amigo nosso hoje no meu quartel que está viajando para CAB-W. CAB-W significa CAB Washington. Então, Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington. Tá? Ele e o coronel, nosso DT, estão viajando para a Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, onde que todas as nossas compras de itens, equipamento de proteção ao voo são feitos pela CAB-W, tá? Junto ao mercado americano. E a Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, que hoje fica lá em Lisboa, tá? Fazem o seu PTA próprio. Então ele pode perguntar quais são as unidades fora do território nacional que fazem o seu próprio PTA. MTAB, CAB Washington, CAB Europa. Outros órgãos, entre parênteses, aditância, grupo de acompanhamento e controle, escritório de representação no exterior e outros, não fazem o seu PTA. Mas as atividades realizadas por eles são contempladas no programa de trabalho anual da OM, ao qual estão vinculados. Exemplo, todas as aditâncias estão subordinadas ao EMAE, né? Por exemplo, adido militar brasileiro em Washington, adido militar brasileiro na Argentina, entendeu? Todos os países vai ter aditâncias do Brasil. Essas aditâncias, quem vai fazer o seu EMAE, quem vai fazer o seu PTA, vai ser o Estado-Maior. Então, as aditâncias quem faz são EMAE. Os GACs, o GAC Suécia, quem vai fazer o seu PTA é a COPAC. Essa COPAC, depois eu vou ver a interpretação, porque é da área da aviação. Você tem a COPAC em Brasília, mas em São José dos Campos também você tem uma COPAC também.
Então, quando ele se referir a GAC Suécia, esse GAC Suécia quem vai fazer o PTA do GAC Suécia vai ser o COPAC. Aí você tem COPAC em Brasília e COPAC São José. Suécia por causa do Gripen, né? O Gripen NG. Conforme o próprio título preconiza, o PTA é um programa anual que enumera todas as ações a serem realizadas pelo OEM que o elaborou, relacionados aos projetos e ou atividades de sua responsabilidade, que compõem o rol de encargo das organizações para o ano de vigência do documento. Em linhas gerais, o programa de trabalho apresenta as seguintes constituições básicas. 2 pontos. Diretrizes, objetivos orgânicos, marcos. Olha o orgânico aparecendo, porque está no nível tático, vai aparecer o orgânico. Marcos e tarefas referentes a projetos, item de controle e tarefas referentes às atividades, composição orçamentária, aquisição de tecnologia da informação, calendário administrativo e informações complementares. Além de atender às demandas decorrentes dos escalões superiores, os propósitos descritos no PTA, Programa de Trabalho Anual, delineiam o caminho que conduz a OEM ao cumprimento de sua missão, contribuindo para o alcance dos objetivos no nível operacional e estratégico. Desse modo, o PTA é um documento base de qualquer OEM, pode sublinhar. Mesma coisa do PRON7, né? Deste modo, o PTA é um documento base de qualquer OEM, e o cumprimento dos propósitos nele estabelecidos passa a ser o objetivo máximo a ser perseguido ao longo daquele ano. A realização do PTA traduz-se, de certa maneira, na eficiência organizacional. O atendimento às eventuais urgências ou emergências ocorridas durante a vigência do PTA. Então, olha só. Cara, o PTA está pronto. O PTA da base Era dos Afonso está pronto. Só que deu um problema lá na... na KF, parte de energia lá da base aérea. Aí olha só. O atendimento às eventuais urgências ou emergências ocorridas durante a vigência do PTA ocorrerá conforme a legislação vigente, de forma que se obtenha uma prestação de contas adequadas ao término do exercício, a contabilidade que a gente vai falar lá na frente, subsidiando o levantamento de dados que servirão de bases para elaboração e relatório de gestão do COMAE. A intendência, ela sempre dá um jeito, assim, no sentido de ela vai lá e supre, ela vai liberar verbas para o atendimento daquela emergência. Só que aquilo ali vai entrar no relatório, tá? Relatório de gestão do COMAER. Vai entrar nesse relatório e aí, com base nesse relatório, você vai ter que aumentar esse orçamento. Esse orçamento ele vai ter que aumentar para poder contemplar essas emergências que sempre aparecem, né? Super importante, pode sublinhar para a sua prova. O programa de trabalho anual é aprovado pelo comandante. Olha só, ele é aprovado por quem? Comandante, chefe, diretor, secretário ou prefeito da OEM a qual se refere, devendo ser publicado no boletim do comando da aeronáutica. Ele pode falar lá, o PTA, que é aprovado pelo comandante, chefe, diretor, secretário, prefeito da OEM a qual se refere, deve ser publicado no boletim da unidade, no boletim do GAP, não, boletim do comando da aeronáutica, por intermédio da cadeia de comando. Os ODSAs verificam se o PTA das OEMs subordinadas, quando existentes, respeita as orientações contidas nos respectivos Plan 7, tá? Então o PTA tem que ser um espelho do Plan 7. O PTA empregará uma metodologia de codificação
que está no anexo E da DCA 11/2019, a fim de possibilitar um alinhamento estratégico dos projetos e atividades, objetivos do mapa estratégico e aos processos da cadeia de valor. Os propósitos mencionados nesse tópico remetem aos indicadores de desempenho, às metas referentes aos objetivos de contribuição setoriais e orgânicos, bem como aos marcos, aos itens de controle e às tarefas referentes aos projetos estratégicos de contribuição setoriais, orgânico e às atividades setoriais e orgânicas. Beleza? Pode continuar? Tá com tempo? A gente terminou. Oi, pode falar. Pode continuar? Você tá com tempo? Vamos continuar mais um pouquinho? Tá. Então, beleza. Vamos pegar agora o capítulo 4. Aqui tem um monte de bizu. Aí a gente agora terminou aquela parte da SPGIA, tá? Agora a gente vai para uma outra parte aqui super importante. Só pegar mais uma aguinha aqui, só um minutinho. Vamos então. Capítulo 4, cara, tem muitos acrônimos que nós montamos para esse capítulo 4, tá? Autoridade administrativa no Comaé. Neste capítulo aprenderemos sobre a liderança administrativa no Comaé, direcionando os estudos para as autoridades e o controle administrativo de acordo com o Regulamento de Administração da Aeronáutica, o RADA, RCA 12-1, que é o próprio RADA, tá? Então, neste capítulo aprenderemos sobre a liderança administrativa no Comaé, direcionando os estudos para a autoridade e o controle administrativo de acordo com o Regulamento de Administração da Aeronáutica, o RADA, RCA 12-1. Liderança, autoridade e controle administrativo. Conforme o Regulamento de Administração da Aeronáutica, RCA 12-1, o RADA, o comandante da aeronáutica, tá? Então, o comandante da aeronáutica, conforme a gente viu anteriormente, ele pode ser abreviado, né? O CMTAER, né? Charlie Mike Tango Alpha Eco Romeo, o CMTAER. Então, o comandante da aeronáutica, o CMTAER, é a mais alta autoridade administrativa do Comaé e o principal responsável pelo cumprimento deste regulamento. A administração, aí vem, agora você tem que ter cuidado que vai ter muitas palavras que são parecidas. Ó, a administração no Comaé tem como finalidade o planejamento, organização, direção e o controle inerente ao emprego de recursos de toda a ordem, com o propósito de permitir o cumprimento da destinação constitucional do Comaé e a realização de suas atribuições subsidiárias definidas em lei. Então, olha só, aí primeira coisa, para você memorizar. Então, a administração no Comaé tem como finalidade PODC. PODC. Eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi todos que eu falei, eu escrevi e peguei as primeiras palavras, porque se parece muito. Então, a administração da aeronáutica tem como finalidade PODC. PODC, planejamento, tá? Organização, direção e controle, tá? Planejamento, organização, direção, controle. Finalidade da administração do Comaé. A administração do Comaé tem como finalidade 2 pontos.
PODC. Planejamento, organização, direção e controle. A definição e o atendimento das necessidades da administração no COMAE decorre de 3 processos de gestão distintos. Tá? O operacional, o técnico e o econômico-financeiro. Tá? A definição e o atendimento das necessidades da administração no COMAE decorre de 3 processos de gestão. Quais são os 3 processos de gestão na administração no COMAE? A administração quais são a definição e o atendimento da necessidade da administração no COMAE decorre de 3 processos de gestão. Então você tem 3 processos de gestão: o operacional, o tático e o econômico-financeiro. Primeiro, processo operacional é determinado pela autoridade competente em função da missão definida ou do programa de trabalho atribuído a cumprir e tem por objetivo a estimativa da necessidade de toda a ordem, a disponibilização de recursos humanos capacitados e integrados à realidade da FAB, a identificação dos bens e materiais a adquirir e dos serviços a executar, bem como a avaliação de oportunidades e ou da conveniência para a utilização dos bens e materiais à realização de serviços. Tá? Aí depois a gente vai pegar as palavras-chave. O processo técnico é determinado pelos órgãos e agentes especializados. Opa! Aí tem um bizu para te ajudar. Quando ele fala de processo técnico, ele está falando. Aí você vai sublinhar na sua apostila órgãos e agentes especializados. Um exemplo. Aí deu problema na sua máquina de lavar, né? Você vai chamar alguém especializado para consertar a máquina de lavar. Então isso vai se dar o quê? É um processo técnico. Então só para você memorizar. Processo técnico, órgãos e agentes especializados. Um agente especializado tem que ser um técnico para consertar a máquina de lavar. Um exemplo. E compreende desde a especificação dos bens, serviços mais adequados, até a orientação dos usuários quanto ao seu emprego. Beleza? Último, o processo econômico-financeiro. Processo econômico-financeiro. Está falando de dinheiro. E quem controla o dinheiro? Lembra que eu falei com você? O planejamento, os APOGs. APOG e CEPOG. APOG 1, CEPOG 2. Planejamento de orçamento, planejamento, orçamento e gestão. Planejamento, orçamento e gestão. Então, toda vez que ele falar de financeiro, ele está falando de gestão. O processo econômico-financeiro refere-se ao planejamento e à gestão e ao controle dos recursos creditícios financeiros necessários às despesas de custeio ou de investimentos e dos dispêndios e a verificação em todos os níveis de sua correta aplicação em condições mais favoráveis à economicidade e da eficácia. Então, beleza. Matamos. Processo econômico e financeiro, planejamento, gestão e controle de recursos financeiros creditícios. Processo técnico vai ter que ter um agente especializado. E o operacional vai ser determinado pela autoridade competente. Aí você sublinha na primeira, segunda, terceira linha, disponibilização de recursos humanos capacitados e integrados à realidade da FAB. Então, dentro da administração do COMAE, você tem 3 processos de gestão: processo operacional, processo técnico e processo econômico-financeiro. Tá bom? Dos dispêndios e a verificação em todos os níveis de sua correta aplicação em condições mais favoráveis da economicidade e da eficiência. Beleza? Agora, super importante. É aquela sopa. Agora vai ter a sopinha daqueles verbos. Mais verbos no infinitivo. Mas a gente está destacando um dos outros.
Agora, vamos ver agora a finalidade do EMAE. O que o EMAE faz? O EMAE é o órgão encarregado, tá? Ó, lembrando, tá? Primeira página da nossa apostila, lembrando a nossa primeira aula. O EMAE é o responsável pelo planejamento dentro do COMAE, ok? Agora vamos então, sopa de verbos. Sopa de verbos no infinitivo. O EMAE é o encarregado de, 2 pontos, estudar, planejar, orientar, coordenar e controlar. Ah, tem um bizu para isso aí. Anota na sua apostila. O EMAE é EPOC. O EMAE é EPOC. EPOC com 2 Cs. EPOC com 2 Cs lá no final. O EMAE E de estudar, P de planejar, O de orientar, C de coordenar e C de controlar. Então, já tem um bizu aí. De todos esses órgãos que nós vimos e que nós ainda veremos, o único que vai estudar é o EMAE. O EMAE estuda. Só para você diferenciar, tá? O EMAE, ó, estudar, planejar, orientar, coordenar, controlar no mais alto nível as atividades da força, integrando e harmonizando a ação dos demais órgãos em conformidade com as decisões e diretrizes do comandante da aeronáutica. Ao secretário de Economias, Finança e Administração da Aeronáutica incumbe, entre outros aspectos. Ó, agora a gente vai falar do CEFA. Uma coisa, presta atenção. Uma coisa é, a gente sempre fala, uma coisa é a gente falar da CEFA. Quando a gente fala da CEFA, Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, a gente está falando da... Pô, ó, caraca, o pessoal da CEFA tá vindo aqui. Vai fazer uma inspeção na minha unidade. A CEFA são aqueles que trabalham nesse órgão, CEFA. Uma coisa é a gente falar da CEFA, outra coisa é a gente falar do CEFA. O CEFA é o brigadeiro, tá? Então a gente vai falar do brigadeiro 4 estrelas. O CEFA. Ao secretário de Economia e Finanças da Administração da Aeronáutica incumbe, entre outros aspectos, 2 pontos. 2 pontos, agora sublinha. Determinar a realização de visitas administrativas, técnicas, operacionais. Agora toma cuidado com essa palavra inspeção, que a gente vai ver agora mais abaixo, que tem um outro órgão que também vai inspecionar, hein? Toma cuidado com a palavra inspeção. Então, o CEFA realiza inspeções de procedimentos relativos ao cumprimento das normas de administração financeira, de contabilidade, licitação, contratos, convênio e comércio exterior e das atividades nas áreas de moradia funcional, de provisões e material de intendência, de pagamento de pessoal, de subsistência, de logística de campanha, entre outros. Nas unidades gestoras do COMAE, a prestar assessoria técnica especializada às atividades vinculadas. Então essas aí são as finalidades do CEFA, do brigadeiro, tá? Agora vamos para o outro. Agora outra sopa de letrinhas, outra sopa de verbos no infinitivo. O Centro de Controle Interno da Aeronáutica, CENSIAR. Centro de Controle Interno da Aeronáutica, CENSIAR. Tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e executar
atividade de controle interno. Opa! Toda vez, não é verdade? Toda vez que você toda vez que você ouvir falar de execução de execução de finanças, quem executa as finanças é o controle interno. Eles que vão executar as finanças. Executar é uma atividade de controle interno no âmbito do comando aeronáutica. Então, repetindo. Olha, agora em forma de bizu. Acrônimo. U sem CA tem por finalidade PDCE. 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 Planejar, dirigir, controlar e executar as atividades de controle interno no âmbito do comando da aeronáutica. Ok? Então, mais uma sopa de verbos para memorizar, tá? Agora, o que está escrito no próximo parágrafo da sua apostila? Vamos ver se a tua apostila já está com a mudança. Pode abrir o microfone, só para poder, por gentileza. Os órgãos de direção geral, setorial e assessoria, ODGSA. Isso, positivo, é isso mesmo. Então, porque é na minha turma que aconteceu essa mudança. Quem são os ODGSAs? Lembra que eu falei que os ODGSA... ODGSA... É isso aqui, ó. Não sei se está conseguindo ver. Beleza? Então, os ODGSAs, perdão, são responsáveis para planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades setoriais inerentes às suas atribuições e em conformidade com as decisões e diretrizes do comandante da aeronáutica. Então ele fala também, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Agora, uma coisa super importante que eu falei, outro órgão que tem a palavra inspeção é o que a gente vai ver agora. Aos ODGSAs incumbe ainda determinar a realização de inspeções. Então, o Cefa inspeciona, mas o ODGSA também inspeciona. Só que essas inspeções é para avaliar o desempenho dos elos dos sistemas a quem eles estiverem subordinados. Você vai ter lá o SISMA, Sistema de Material Aeronáutico, SISBICAT, Sistema de Material de Catalogação, entendeu? Você tem vários sistemas dentro do comando da aeronáutica, você tem vários sistemas, tá? Então, aos ODGSAs, e quem são? Só para refrisar uma coisa. Quem são os ODGSAs? É o ODG, é o EMAE, juntamente com seu staff, com os brigadeiros, tem uma coisa assando lá, tá, Simone? Os ODGSA, Simone. Então, os ODGSAs, tem o ODG é o EMAE, mais o seu staff, os brigadeiros, tá? Reunido com os ODSAs, que são os brigadeiros 4 estrelas de cada grande comando. Então, todo mundo junto vai formar o ODGSA, que incumbe ainda determinar a realização de inspeções para avaliar o desempenho dos elos do sistema a quem eles estiverem subordinados. Beleza? Estratégia e planejamento. Compete ao respectivo ODSA aprovar e publicar os planos setoriais e suas atualizações, cabendo ao EMAE verificar se essas publicações refletem o alinhamento
institucional com a concepção estratégica PMAE de Plan, que a gente já estudou, né? Ele está fazendo tipo uma reprise daquilo que a gente já viu. Compete aos demais organizações militares do COMAE elaborar e aprovar o seu PTA. Já vimos, encaminhando para publicação no BCA, Boletim do Comando da Aeronáutica, via cadeia de comando. Os plansets conterão objetivos setoriais alinhados aos objetivos estratégicos ou pertinentes no seu contexto setorial. Todos os objetivos terão metas e indicadores com finalidade de aferirem o alcance dos seus objetivos propostos. De modo análogo, o Programa de Trabalho Anual conterão as metas recebidas nos escalões superiores e, eventualmente, metas próprias. Todas as metas terão indicadores visando aferir o seu alcance. Tá bom, então? Por hoje, show de bola, hein? Mas avançamos bem. Deu para avançar. Aí semana que vem, só lembrando aí, semana que vem a gente continua no capítulo 5. Aí com mais ou menos umas 2 aulas a gente termina PLI tranquilo. Aí a gente vai para LTT, tá bom? Tá bom. Tá, obrigado, tá? Fica com Deus, tá? Amém. Tchau, Obrigada. bom final de semana. Tchau, tchau.